Arruma leve das paixões que vem. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. Olá, professor! Vim falar um pouquinho sobre a multiculturalidade e a pluralidade cultural existentes em nosso município, o município de Cândido Sales. Também vim explicar um pouco sobre alguns preconceitos, estereótipos e a xenofobia que nós sofremos em nosso município. Nosso município, a nossa cultura é uma cultura mista e gigantesca. A nossa cultura cândido-salense, ela é uma cultura baiana, por conta que nós somos um município do estado da Bahia, porém, como fazemos divisa com o estado de Minas Gerais, a gente pega muita cultura de Minas também. Acontece tanto que muitas vezes a gente fala que pessoa que mora em Cândido Sales, ela não tem um sotaque baiano e nem um sotaque mineiro, ela tem um sotaque neutro, porque mistura os dois. Essa multiculturalidade é feita por conta das interações sociais que acontecem com as pessoas que moram nos estados de Minas Gerais, em cidades próximas aqui, como por exemplo, Machado Mineiro, Divisa Alegre e Salinas, são cidades mineiras que acabam fazendo uma interação social muito grande com os habitantes de Cândido Sales. Toda segunda-feira aqui em nossa cidade acontece a Feira Livre, que é a feira de venda de verduras, frutas, roupas e outros artigos. E aí, acontece que pessoas dessas cidades vêm para a nossa cidade, trazem um pouquinho da sua cultura, trazem seus alimentos e outras coisas para vender na nossa cidade, que gera uma interação cultural muito grande. Outro aspecto também é que nossa cidade ela é bastante habitada por pessoas que vêm de outros estados do Nordeste, como Alagoas e Sergipe. Inclusive a minha família, ela veio de Alagoas todinha e aí se estabeleceu aqui na Bahia. E aí a família foi crescendo, porque alagoano acabou se casando com baiana, formando uma miscigenação de estados diferentes que nos trouxe até aqui. Nossa cidade, porém, ela sofre com uma grande questão de estereótipo, que quem mora em Cândido Sales é preguiçoso, ou é cidade pequena, é uma roça, não tem nada, ou que todos os nossos políticos são corruptos e é por isso que a cidade não vai pra frente. Nós sabemos que a xenofobia é o nome que a gente usa para dar referência ao ódio, ao pavor, a aversão a alguém de uma cidade diferente. Isso acontece bastante com pessoas de outras cidades da Bahia ou até de cidades mineiras e de outros estados. Pessoas que saem de Cândido Sales e depois voltam para a cidade e já acabam estereotipando a cidade como uma cidade pequena, sem desenvolvimento e uma cidade que só tem pessoa preguiçosa. Olá para Wagner, olá para quem vai ver esse trabalho. Bom, a gente ficou com Cândido Sales e eu fiquei com a primeira pergunta, que foi: quais eram os primeiros habitantes e como surgiu? Cândido Sales surgiu por conta de uns fazendeiros que saíram de Vitória da Conquista e vieram para Cândido Sales. Mas no decorrer dessa história tem muita coisa para contar. Bom, meio que vários fazendeiros, um grupo de fazendeiros saíram de Vitória da Conquista, já Cândido Sales nesse tempo ainda era de Vitória da Conquista. Eles saíram de Vitória da Conquista e foram para o Porto de Santa Cruz. Lá eles ficaram por bastante tempo, se estabeleceram lá, e lá para 1953 eles foram para outro lugar. E lá eles deram o nome de Quaraçu. E ficou lá por um decorrer até 1954, onde eles saíram de Quaraçu e foram para outro lugar. E lá eles deram o nome de Nova Conquista. Lá eles viveram por muito tempo, ficaram lá, desenvolveram, e em 1963, dia 5 de julho, ele se emancipou totalmente de Vitória da Conquista, ou seja, não fazia mais parte de Vitória da Conquista, ele virou sim um município. Ou seja, nesse meio tempo, eles se emanciparam e viraram Nova Conquista, que era o nome antigo de Cândido Sales. E no decorrer, depois do feito da ponte do Rio Pardo, mudaram de nome. Porque o dono das terras meio que obrigou ao povoado de Nova Conquista a colocar o nome dele na cidade. Ou seja, Cândido Sales. Então, meio que
Eles foram obrigados. Tipo assim, não, se vocês não derem meu nome, eu mato todo mundo. Eu acho que deve ter sido tipo assim, eu não sei, eu não tava lá. Então, meio que depois dessa ótima oferta maravilhosa do coronel, eles mudaram o nome de Nova Conquista para Cândido Sales. Então, antes de toda essa história que eu contei, aconteceu que tinha um grupo indígena em Cândido Sales. Não sei o que aconteceu depois, eu não pesquisei tão a fundo sobre. Não sei se eles saíram, ou foram obrigados a sair, ou foram mortos, eu não sei. Então, meio que era um grupo indígena, Botocudo, se eu não me engano, assim era o nome. Se não for, me perdoem, porque eu não pesquisei a fundo. Então, se eu falar besteira aqui, me perdoem. Então, meio que é isso. Cândido Sales surgiu por conta de alguns fazendeiros que saíram de Vitória da Conquista e foram para outro lugar. Assim desenvolveram, mudaram de cidade e assim criaram um município. E é isso. Eu vou falar sobre a personalidade importante de Cândido Sales, que se chama Luiz Carlos Figueiredo. Na cidade de Cândido Sales, no estado da Bahia, existe um poeta, escritor, ator e teatrólogo de grande importância e autor de muitas peças na história cultural do município. O senhor Luiz Carlos Figueiredo, que é natural da cidade, ele já escreveu livros e várias peças teatrais e dirigiu inúmeras apresentações de festival de músicas da terra, como o Alta Cidade e o mais comentado Rio Pardo Festival. O artista Luiz Carlos, que é conhecido carinhosamente por Carlinhos, é casado e pai de 3 filhos, e atualmente deixou sua carreira de alguns segmentos da cultura, mas mantém a memória viva com seus acervos e é proprietário de um ponto comercial de muitas informações de mídias cinematográficas e atende aos estudantes com pesquisas escolares. Vou estar falando um pouco sobre a cultura de Cândido Sales. Cândido Sales não tem uma cultura pré-definida. Aqui na cidade ocorre muito a comemoração de eventos, criação de festas, a comemoração em geral. A nossa cultura meio que se baseia, entre aspas, em uma cultura festiva. Eu vou estar citando agora alguns eventos que ocorrem na cidade. Temos eventos culturais, né? O Interclasse, que é uma disputa colegial entre 2 modalidades esportivas, que é o futebol e a baleada. Em algumas escolas ocorre o adicionamento de outras modalidades, mas é muito de caso à parte. Temos também a Semana da Cultura, que foca nas divulgações de artes plásticas, de músicas, de livros, de cantores, de pinturas, foca na divulgação da arte em geral. Temos também o desfile do 7 de setembro, que é um evento colegial, onde as escolas enfeitam carros alegóricos e colocam os alunos para desfilarem nessa carreata. No final do evento, acontece a votação para ver qual escola foi a melhor. Temos eventos religiosos, como a Semana Cultural do Evangélico, que foca no festival de música, nos festivais de música, nas apresentações e nas petições. Temos também a Semana da Padroeira da Cidade, né? A Festa da Padroeira da Cidade, que é a Nossa Senhora das Graças. É um evento focado em comemorações religiosas, onde há procissões, missas, acontece a novena e etc. Temos também o Natal, que a cidade fica muito bem decorada, as casas, a praça, acontece a arrecadação de brinquedos para doação para crianças carentes. Temos também o 5 de julho, que é o aniversário da cidade, onde eles focam em apresentações, eles focam no entretenimento, no lazer, na diversão, tudo eles focam em geral em eventos para a população. Temos também o São João, que é o principal que marca a cultura da cidade. No São João de Cândido Sales ocorre apresentações de quadrilhas, de bandas, tanto locais como regionais, de diferentes locais.
Acontece também festas, comidas típicas, o forró. E esse evento dura de dia 23 de junho até o dia 5 de julho. Ou seja, ele é bastante conhecido também pela sua extensão. E em todos esses dias ocorrem festas, ou seja, não fica nenhum dia parado. Minha apresentação foi essa, valeu. Falar sobre a origem do nome Cândido Sales. O nome Cândido Sales foi uma homenagem a um grande proprietário de terra aqui da localidade. Ele era um coronel respeitado e que todo mundo obedecia a ele, né? Aí por isso deu o nome Cândido Sales, a homenagem a ele, que era um grande coronel e o povo tinha que fazer o que ele pedia. Tá bom, pô? Então é você, né? Isso. Então ligar pra cá. Mas primeiro você vai falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Hoje eu estou apresentando essa pequena entrevista com a senhora Terezinha Carvalho Oliveira, moradora de Cândido Sales há quantos anos? 57 anos. 57 anos que ela mora em Cândido Sales, sabe um bocado de história. A gente vai falar um pouquinho da história de Cândido Sales, de como se formou, com os habitantes, inclusive um pouco da história dela. Para começar essa conversa, como o Cândido Sales se formou? Como é que era no começo? No começo é que era um povoado pequeno, mas como tinha os fundadores, que foi o dono e fundador desse povoado, era Anjo da Rocha Viana, um dos donos e fundador desse povoado. E aí outra pessoa, João, que é apelido por João Dengoso, João Dengoso, foi um dos fundadores dessa cidade. E dos fundadores, qual a família dele, as famílias desses fundadores? Os primeiros? Os primeiros eram Anjo da Rocha Viana, João Dengoso, mais outros. E a família deles hoje? A família deles hoje, a maior parte ainda reside aqui ainda nesse povoado, que era o povoado, mas hoje é cidade. Que passou a ser, era Nova Conquista, passou a ser Cândido Sales, por causa da família que pertencia à assinatura de Sales, então colocou Cândido Sales. Pois é, moço, estou falando assim, a família deles, onde é que se encontra neste momento? Ainda está aqui em Cândido Sales? A família deles ainda se encontra aqui em Cândido Sales, que eles foram dos fundadores, e os filhos deles, netos, ainda moram aqui. Você conhece algum? Conhece sim. Um dos filhos dele eu conheço. Pode falar. De Assis da Rocha Viana, um filho dele, o outro Miguel da Rocha Viana, e mais outros netos. Eu tenho que lembrar assim, um Antônio, mais netos, mas não estou gravando assim, o nome deles todos agora nesse momento. Como é, a Cândido Sales, tipo, esse nome a gente sempre vem batendo o nome. Por que se chama Cândido Sales? Qual era o nome antes? Como é que era? O nome antes chamava, era cidade Rio Parto, que o rio passa aqui nessa cidade. Nessa cidade hoje. Chamava Rio Parto? Era. Aí passou a ser Nova Conquista e hoje é cidade de Cândido Sales, por causa da família de gente que foi prefeitos, que citou o nome de Jesus Sales, Joaquim Sales, tinha assinatura de Sales. E tinha um senhor que chamava Candim. Aí botou Cândido Sales por causa desse senhor.
Como é que era a história desse homem que veio aqui? Esse homem que era um homem muito bravo, perverso. Aí era muito falado, Eu ouvi falar perigoso. desse cara. Eu ouvi falar Aí desse colocou o nome da cidade de Cândido Salles. Quando emancipou, colocou Cândido Salles, por causa dessa família de gente que era um povo de condição boa, de colarinho branco. Esse povo tinha ajudava muito as pessoas carentes, era muito falado aqui nesse município. Quer dizer que esse cara era bravo. Passou a ser município, é um povo bravo. E nesse tempo aqui, que quando formou, se foi para formar o prefeito, para emancipar esse lugar, os prefeitos eram de conquista, vinham de conquista, e a votação era aqui perto. Aí, quando foi para emancipar, que fez a eleição aqui nessa cidade, que passou a ser Cândido Salles. E quem as pessoas mais importantes que levavam lá pra conquista, pra fazer? Como é que acontecia? As pessoas importantes, aquelas pessoas mais de idade, mais conhecidas, que quando procurava negócios de justiça, de algum direito, tinha que ir em conquista. Então, que tinha conhecimento com os prefeitos de conquista, ia lá conversar para trazer recursos para eles aqui, antes de ser emancipado. Era um povoado e aqui era... Aqui a... Momento. O município aqui era grande. Aí teve que emancipar, que veio essas pessoas para ser candidata a prefeito, que foi o tempo de emancipar. Foi um dos candidatos foi Moisés Félix dos Santos e o outro foi Luiz Lopes. Um deles que ganhou foi Luiz Lopes. Aí Luiz Lopes renunciou para Ceni Salles, que era mesmo da família dos Salles, que emancipou a cidade. Sabia desse, né? E, tipo assim, aqui na cidade eu já ouvi falar que um dos fatos mais importantes foi aquela ponte, essa ponte que fez aí. Fala alguns fatos importantes, além das construções, algumas coisas que aconteceu que marcou a história. A Tipo história, assim, alguém que marcou. desse povoado aqui, que não ainda era cidade, eu me lembro que eu tinha mais ou menos de 8 a 10 anos. Eu conheci quando até inaugurou essa ponte, que eu já estou com 77 anos. Eu lembro bem quando inaugurou essa ponte. Eu faço um cálculo mais ou menos, que está com mais ou menos uns 60 e poucos anos. Foi muito importante. Como é que era antes? Muito alegre quando foi essa inauguração, quando inaugurou o asfalto. Foi muito bom. Quando não era cidade, era muita luta para as pessoas viver, que tinha que trabalhar muito. Era em roças, tirar roças de mandioca, tirando goma para vender aqui no comércio, trazer novos de galinha para vender. Tinha as rocinhas de plantação de bananeira, tinha que trazer uma carga de uma mula para trazer aqui, para vender aqui, para ajudar na manutenção da